Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta, né? Quero compartilhar com vocês uma aula sobre tórax. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações, né? E eu quero que essas informações de tórax sejam... Tô só procurando aqui para vocês, é lógico, né? E eu quero compartilhar com vocês, então, essa aulinha, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a anatomia do tórax, sua semiologia, né, tudo que na verdade tem a ver com aquilo que nós estávamos falando na outra aula e tudo aquilo que tem a ver com o nosso tórax, tá? Então eu preparei essa aulinha de tórax para vocês, para que a gente possa entender os tipos, né, e o que eu posso definir como tórax, ok? Então vamos começar com a nossa anatomia esquelética. Então, nós temos uma cavidade, né? Quando eu falo em tórax, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu tenho uma cavidade torácica, né? Uma cavidade óssea extremamente importante, porque essa cavidade óssea, ela vai proteger os nossos órgãos internos e órgãos que são vitais, como o coração e o pulmão, por exemplo, tá? Então, para isso, eu tenho que ter uma perfeição nessa caixa. Eu tenho que ter uma caixa resistente, porém flexível. Se você colocar a mão no seu tórax e fizer uma inspiração profunda, você vai perceber, né, a expansão que esse tórax faz e como é importante, na verdade, essa flexibilidade dessa estrutura. Para que nós tenhamos essa flexibilidade, olha só, nós temos uma cartilagem. Se vocês olharem essa azulzinha aqui, é uma cartilagem, tá? O desenho demonstra uma cartilagem chamada cartilagem hialina, que proporciona essa flexibilidade para o tórax, mas com esse arqueamento que as costelas têm, né? E por conta de serem ossos, nós temos uma resistência. Então, minha caixa torácica, minha cavidade torácica, ela é uma cavidade resistente, porém flexível. E ela é composta pelo quê? Do que nós temos aqui a composição da nossa caixa torácica? Então, nós temos cartilagem hialina, que promove flexibilidade e que conecta os ossos, né? E promove esse movimento elástico que nós temos nessa estrutura, tá? Além da nossa cartilagem, que a gente chama de cartilagem hialina e cartilagem aí torácica, tá? Nós temos, né, também a porção esquelética. Nós temos 12 pares de costelas, um total de 24 costelas. Só que essas costelas, elas são, né, divididas, então, em 12 pares. Eu tenho 12 de cada lado e eu vou começar com uma divisão anatômica que tem a ver com o quê? Tem a ver com o tipo de articulação que essa minha costela faz, tá? Então, ela realiza uma articulação diferenciada e por isso ela se divide em 3 tipos para formar esse tórax. Então, vou mostrar com a seta aqui para vocês. Os 7 primeiros pares de costelas, nós chamamos de costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas realizam uma articulação que nós chamamos de vértebro external, que ela se articula com a vértebra na porção posterior. Então, imagina em 3D aí, né? Que essa região aqui é a região da sua coluna vertebral. Então, a sua costela está articulada com a coluna, com a sua vértebra torácica posteriormente. E anteriormente, através da cartilagem costal, ela se conecta com o nosso osso anterior do tórax, que nós chamamos de externo. Então, esse osso é o externo. Nós temos as costelas em volta. Essas costelas, então, os 7 primeiros pares nós conhecemos como costelas verdadeiras, porque elas realizam uma articulação vértebro-external. Muito bem. Além da articulação vértebro-external e das minhas costelas verdadeiras, eu vou encontrar o 8º, 9º e 10º pares de costelas. Veja, 8º, 9º e 10º pares de costelas que nós chamamos de costelas falsas. E por que elas são falsas? Porque elas se articulam posteriormente com a sua vértebra torácica, mas anteriormente elas não conseguem se articular. A cartilagem costal delas é curta, mas para fechar esse tórax e manter uma proteção maior, uma proteção melhor para esses órgãos torácicos, o que acontece? Essa cartilagem costal do 8º par de costelas se articula com a cartilagem
do 7º par de costelas. Então, eu tenho cartilagem se articulando com cartilagem, e isso não faz sentido, porque a articulação é osso com osso. Então, nós temos aqui uma articulação falsa na região anterior, mas que não deixa de ser uma articulação eficaz para essa flexibilidade. Então, a minha articulação aqui é uma articulação vértebro-condral, porque se articula com a vértebra e com a cartilagem costal, e eu tenho, então, minhas costelas falsas. O 11º e o 12º pares, então, o 11º par de costelas e o 12º par de costelas são costelas que nós chamamos de flutuantes. E por que flutuantes? Porque elas só se articulam posteriormente com a vértebra torácica. Essas costelas são aquelas costelas que muita gente faz a retirada dessas duas últimas costelas para quê? Para ter um aumento da silhueta, na verdade uma diminuição da cintura, para ficar com a cintura bem cavadinha, tipo Vanessa Camargo, Thalia, né? Aquela outra cantora que eu esqueci o nome dela agora, tá? Essa é uma vista posterior do seu tórax. Vejam as vértebras torácicas, que também são no número de 12 pares, 12 costelas, 12 vértebras torácicas, que se articulam com esses 12 pares de costelas. Então, eu tenho 12 costelas desse lado, 12 costelas desse lado, e tenho 12 vértebras torácicas fazendo essa articulação posterior. Além das vértebras torácicas, além, né, das costelas, nós temos também, e da nossa cartilagem costal, nós temos o osso externo. E esse externo, ele é dividido em 3 porções. Ele é o osso antero-mediano do nosso tórax, então ele está anterior, mas está mediano, bem no centro do tórax. Esse osso, chamado externo com S, porque é nome do osso, ele está dividido em 3 porções anatômicas. A porção superior é chamada de manúbrio, a porção mediana ou média, intermédia, é chamada de corpo, e essa porçãozinha inferior é o processo xifoide. Então, nós temos costelas verdadeiras, costelas falsas, costelas flutuantes. Nós temos um externo dividido em manúbrio, corpo e processo xifoide. Nós temos as cartilagens costais, que fazem essa ligação e dão flexibilidade para o tórax. E lá na porção posterior, que em uma outra aula nós estudamos a coluna, faz parte da coluna vertebral, né, que são as nossas vértebras torácicas, ok? Isso é o que forma a nossa cavidade torácica. Olha o externo sozinho aqui para vocês verem. Aqui você tem o manúbrio, o corpo e o processo xifoide, tá? E aqui eu consigo mostrar para vocês a delimitação do meu tórax. Eu consigo delimitar ele inteiro para vocês. Mostrar qual é a formação dessa caixa torácica que eu estou comentando com vocês, essa cavidade. Superiormente, quem limita o nosso tórax, delimita ele, tá? São as clavículas. Então, o osso clavícula, né, do lado direito e do lado esquerdo, vai limitar o nosso tórax. Então, daqui para cima é pescoço, daqui para baixo é tórax, ok? Até onde meu tórax vai? Inferiormente, ele vai até o diafragma, que é um músculo auxiliar da respiração. Anteriormente, quem limita é o nosso osso externo. Posteriormente, as nossas vértebras torácicas. E lateralmente, as nossas costelas, que nós já conhecemos, tá? Quais são os tipos de tórax que nós encontramos? Então, como que eu classifico esse tórax de acordo com o seu formato anatômico? Isso é bem importante para que a gente entenda qual é o tipo de tratamento que pode ser lançado, qual é o tipo de exercício, qual é o tipo de tórax que eu posso encontrar. Porque existem variações anatômicas. Existem tórax com variação. Então, existe tórax mais longilíneo, existe tórax mais brevilíneo, e existem os tórax normolíneos. Então, imagina assim, eu sou uma pessoa que tem um tórax mais normolíneo, na verdade é um pouco brevilíneo. Porque se eu colocar uma mini blusa, ela não fica muito mini blusa, eu sou curta. Então, ela fica parecendo uma camisetinha, tá? Se eu coloco um camisetão, tem gente que tem um tórax longilíneo, aí coloca uma camiseta, parece que é mini blusa. E tem gente que é tão brevilíneo, é tão diferente de mim, é tão brevilíneo que se colocar uma mini blusa, parece camiseta. Então, nós temos tórax diferentes. E aí, isso no normal. Então, normal, eu quero que vocês gravem essa nomenclatura. Brevilíneo, longilíneo, né? E o normolíneo.
Então, o tórax normolíneo é um tórax normal. Colocou a camiseta, ela tá lá no cós da calça, é uma camiseta. O tórax brevilíneo é o tórax curtinho, menorzinho. Colocou a camiseta, ela virou um camisetão, virou um blusão, uma camisola quase. Colocou, né, uma camiseta e ela virou mini blusa, você tem um tórax longilíneo, alongado. Só que eu tenho alguns outros tipos de tórax que são tórax que nós classificamos como tórax que entram nos patológicos, tá? Ou muito diferente do normal, que a gente pode classificar como anomalias torácicas, tá? Mas hoje tem jeito para tudo e eu vou mostrar para vocês alguns, tá? Então, olha só, eu coloquei uma listinha aqui para vocês. Nós temos um tórax normal. Então, tórax normal, então não estamos falando nem se ele é brevilíneo, longilíneo, é um tórax normal. Quando a pessoa parece que tem um peito de pombo, né? Olha só, peito de pombo não, muito largo, tá? Nós chamamos de tórax em barril. Então é bem largão. Tem aquela cinturinha às vezes fina, quadril fino, perna fina, e aquele tórax não é gordo, é o tórax, tá? Então normalmente quem é DPOC, né, quem tem aquelas respirações muito ruins desde muito cedo, a formação torácica pode ficar comprometida. Por conta, né, de problemas aí posturais, eu posso ter um tórax cifótico, com uma cifose, com essa curvatura aumentada da coluna torácica, tá? Muitas crianças, meninos têm bastante, tá? Tem um tórax que é afundado, é magrinho e fica fundo, né? E esse tórax afundado nós chamamos de tórax escavato. E aquele que parece um peito de pombo, mais largão mesmo, também característico de asmático, principalmente de asmático, né? Nós temos aí o tórax que nós chamamos de pectus carinato, tá? E eu vou mostrar alguns exemplos, assim, na verdade, exemplos mais dentro do que a gente consegue compreender, que são, assim, os exemplos reais, né? Olha só um pectoris escavato, então um tórax bem abaulado para frente, o externo saltado mesmo. Agora, o carinatum, desculpa, tá? Agora, veja um escavatum internado, fica lá para dentro, tá? Eu ainda tenho o em barril, olha o tórax em barril, largo pra caramba, em tonel, tá? Barril ou tonel, né? E olha o tórax cifótico, olha a coluna torácica desse indivíduo, como é totalmente encurvada, como faz uma curvatura muito acentuada de concavidade anterior extremamente aumentada, né? Então, a convexidade ficou muito grande porque aumentou muito a curva aqui, ó, ok? Vejam alguns outros exemplos, deixa eu tirar aqui o vídeo da frente para vocês. Olha o exemplo aqui do pectus, né? Quando a gente tem o tórax escavatum, como ele entra, né? A gente chama de pectus escavatum. Olha só como é feio, como fica entrado. Então, tem algumas pessoas que se sentem extremamente diferentes, que acham feio, que não tiram a camiseta. Então, como eu disse, tem jeito para tudo. Hoje em dia, existe cirurgia para abaular esse externo e ele ficar de uma forma normal, tá? Então, todos esses são exemplos aí do tórax escavatum, do externo totalmente internalizado. Olha só o tamanho do afundamento desse externo, parece que ele nem existe, né? E veja, a correção aqui foi com uma, né? Com uma, parecendo aquelas, para a coluna vertebral, para arrumar, né, a postura. Então, nós temos tipo um coletinho aqui, uma faixa em 8, que vai segurar esse ombro para trás, vai segurar a coluna vertebral numa posição adequada para abaular melhor esse externo e corrigir um pouco essa postura, ok? Aqui a correção foi uma correção cirúrgica, veja. E essa correção não foi cirúrgica, então foi com tratamento de posicionamento, né? Foi tratamento de posição de coluna, de posição de estrutura torácica, com aquele coletinho que eu mostrei para vocês, e exercícios, tá? E veja que 1 ano depois, a melhora sem cirurgia desta menininha. Tá? Existem algumas outras estruturas do tórax que modificam e que não são, né, daquele tipo que eu mostrei para vocês, mas se parece muito. Então, lembra muito um tórax escavatum, mas olha só como tem uma diferença, como ele é torto, ele é afundado, né, e tem uma
com uma concavidade aí, parecendo uma escoliose, uma coluna torta também. Mas não é, tá? O paciente tem só afundado mesmo. Qual foi a solução que ele deu para essa porção scavatum aqui diferenciada e para esse scavatum aqui bem afundado, tá? O médico optou por uma cirurgia, né, com colocação de silicone. Olha só, nos dois casos, a colocação de silicone foi feita, tá? E tampou. Então, o externo continuou afundado, mas tampou aquele buraco que esteticamente incomodava o paciente. Nós vamos trabalhar um pouco com esse tórax agora na imagem radiológica. Veja que nós vimos o que nós conhecemos de ossos ali, o que pode ter de estrutura óssea. Mas quando eu faço uma radiografia, o que eu posso enxergar aqui? Tá? Então, vamos acompanhar comigo na seta. Olha só. Primeiro, a primeira coisa é olhar esse tórax e enxergar que existe uma mama. Então, é um tórax feminino. Esse contorno aqui, ó, é a mama, tá? Lembra que eu falei que né, nós temos aí, ó, o tórax, né, depois da nossa clavícula para baixo e até o diafragma. O diafragma é essa porção. Opa! O diafragma é essa linha que separa o tórax do abdômen. Olha só, essa linha é o músculo diafragma. Aqui o contorno da mama da paciente. Essa estrutura esbranquiçada aqui é o nosso coração, tá? Aqui é o coração, área cardíaca, coluna vertebral, coluna torácica aqui, a clavícula esquerda, clavícula direita. Olha a nossa escápula aqui, ó. O pessoal chama de pá das costas, tá? Aqui está o meu pulmão, né? E esse pulmão aqui é o meu pulmão direito. Vejam o pulmão esquerdo, tá? Coração, pulmão esquerdo, pulmão direito. Vocês estão vendo essas manchinhas aqui que parecem umas bolinhas brancas, tanto de um lado quanto do outro? Isso aqui nós chamamos de hilo pulmonar, que é o conjunto de estruturas que está penetrando no pulmão. Então, a artéria pulmonar, veia pulmonar e o brônquio está penetrando. Um para levar sangue, o outro para trazer sangue e a outra estrutura para levar o ar, tá? Então, esses branquinhos aqui são o que a gente chama de hilo pulmonar. Essa porção aqui, ó, que marca o coração, separando esse coração do nosso pulmão, parece também uma concavidade, assim, ó. Isso aqui nós chamamos de incisura cardíaca. O coração é o primeiro órgão que se formou aqui no tórax. Como ele é o primeiro órgão que se forma, o pulmão esquerdo é menor do que o pulmão direito. Por quê? Porque o primeiro que se formou pegou o lugar. Então, o meu pulmão esquerdo não teve opção a não ser menor do que o pulmão direito, ok? A porção superior do pulmão nós chamamos de ápice e a porção inferior de base. Parece um cone, ó, mais largo embaixo, mais estreito em cima. Então, base do pulmão, ápice do pulmão. Olha o contorninho das costelas, ó. Costelas, isso aqui nós chamamos de arcos costais, tá? Essas costelinhas estão aqui para mostrar que o nosso tórax é tudo aquilo mesmo que nós estudamos. Só que na imagem radiológica eu ainda consigo ver o quê? As partes moles, tá? Vou mostrar para vocês que eu não tô mentindo, que dá para colocar nome. Acabei trocando a imagem aqui. Que dá para colocar até nome para vocês. Olha lá, clavícula. O ar entrando aqui atrás está a coluna vertebral, tá? As suas vértebras torácicas. Mas aqui nesse caninho, veja que dá para desenhar um caninho, parecendo mais pretinho aqui, ó. É o ar entrando pela sua traqueia, tá? Aqui eu tenho o meu coração, e o coração tem átrios, tem ventrículos. Veja o hilo pulmonar que eu falei para vocês. O hilo, né? Ele são as estruturas que penetram aí no nosso pulmão. Base do pulmão, que é o meu diafragma. Aqui vai estar o ápice do pulmão, que eu acabei não escrevendo. Base é o músculo diafragma. Professora, o diafragma direito aqui, ó, parece que tá mais alto que o diafragma esquerdo. Tá normal esse desenho? Tá, porque do lado direito nós temos o fígado no abdômen. E o fígado é muito grande. Como ele é muito grande, ele acaba empurrando, né, o diafragma um pouquinho mais para cima. E aqui do lado, que a gente chama do lado esquerdo, tem um estômago. Então, por isso que acaba aparecendo, ó, uma bulhazinha aqui. Isso nós chamamos de bulha gástrica. Tá vendo esse arzinho aqui, ó? É a bulha gástrica, é o seu estômago aí, tá bom?
Nós temos saindo do coração uma grande artéria, mãe de todas as artérias aqui, menos da artéria pulmonar, que é a artéria aorta, e dá para enxergar através desse tronquinho dela. Esse aqui a gente chama de tronco aórtico ou botão aórtico. Vocês vão falar, nossa, professora, mas eu não tinha enxergado nada naquela imagem. Então, vamos lá de novo, olha só. Tronco da aorta, coração, aqui está o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Olha a mama esquerda, mama direita, diafragma do lado direito, diafragma do lado esquerdo. E vejam aqui, pessoal, como está mais alto mesmo o lado direito do que o do lado esquerdo, ok? Não está dando para ver a bulha gástrica aqui, o estômago acho que não tem nada, não tem ar nesse estômago, tá? Base do pulmão, ápice do pulmão. Olha o caninho que eu falei para vocês aqui na traqueia. Tá? O caninho na coluna, na verdade, que a gente sabe que é o ar entrando pela traqueia, tá? E aí nós temos uma imagem torácica. Ah, e a clavícula, né? Ó, clavícula direita, clavícula esquerda, ok? Aqui para vocês. E, ó, um desenho mais, digamos que um pouco mais detalhado para que vocês enxerguem aquela incisura, para que vocês enxerguem, né? As cúpulas aparecendo aí, a base do pulmão, o diafragma, tá? E a área cardíaca desenhada. Vejam outra estrutura para vocês gravarem direitinho, para vocês poderem depois, né, assistirem várias vezes aí e enxergar os arcos costais, o diafragma, o coração, né? Isso é bem bacana, né? Nós precisamos aprender também a interpretar essas imagens radiológicas, tá? E ainda com essa imagem radiológica, o que é que a gente consegue enxergar? Algumas patologias, veja. Pneumonia. Professor, eu não enxerguei nenhum normal ainda, mas você vai aprender a olhar com olhos de quem está enxergando. Nós vamos treinar isso, né? Então, olha só, essa mancha aqui caracteriza a pneumonia nessa imagem radiológica. O derrame pleural é líquido dentro do pulmão. A cavidade pleural, ela possui o líquido pleural. E quando isso se rompe, o líquido fica no tórax, tá? E olha como eu não enxergo mais o pulmão esquerdo, não enxergo mais o coração. Continuo vendo que é uma mulher, né? Mas olha só, quando tem um derramamento aqui e a imagem não me aparece adequada, eu sei qual é o problema desse paciente. É um derrame pleural. Vejam aqui, uma atelectasia, então uma dificuldade aí, né? Uma compressão para respiração, tá? O ar não está conseguindo fazer a sua entrada da forma adequada. Desse lado está entrando direitinho. Desse outro lado, nada, né? Olha um pneumotórax, essa imagem é muito curiosa. Pneumotórax, pneumo, né, vem de ar, ar aonde? No tórax, tá? Veja só, o ar tinha que estar dentro do brônquio, do bronquíolo, do saco alveolar, que são estruturas que nós vamos ver em sistema respiratório. Quando o ar não está naquela estrutura e está dentro da cavidade torácica, ela comprime o seu pulmão e o pulmão não consegue respirar. Olha só. Então, aqui, ó, eu tenho ar fora do meu pulmão. Olha só, tem que pôr dreno, drenar isso aqui, tá bom? E aí, hoje a gente termina essa curiosidade, essa aula sobre tórax, né? Para que a gente obtenha mais conhecimentos nesse período aí meio diferente pra gente, né? Então, meio diferente para não dizer totalmente diferente, né? O que eu digo para vocês hoje, né? Tenham prudência, sejam prudentes. Nós estamos vivendo uma fase muito diferente. Tem profissionais, né, se arriscando por nós. Então, sejam prudentes, continuem nas casas de vocês. Vamos continuar nessas videoaulas, que a gente sabe que de todo não é o ideal, mas é o que nós temos agora e é por um curto período. Nós ainda vamos rir dessa situação, ok? Pessoal, eu espero que vocês aproveitem, eu espero que vocês consigam olhar aquela imagem torácica com olhos de profissionais da área da saúde, com olhos de aqueles que querem enxergar o pulmão, a área cardíaca, tá? E estamos aqui, né? Nós todos, né, juntos no mesmo barco. Prudência, saúde para todos. Um beijo para vocês e até a próxima videoaula, ok?